Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas alterações posturais. Por que elas ocorrem? Que influências ou que condições elas podem dar aí para a pessoa, para que a pessoa se sinta bem ou ruim ou mal, né? Tenha dores ou não. Bom, em geral as adaptações posturais elas acontecem porque existe uma necessidade do corpo de seguir três regras básicas. Seriam elas ausência de dor, economia de energia e conforto. Sempre que o corpo ele não está encontrando alguma dessas três características, ele acaba solicitando para a musculatura para que cause uma adaptação postural e aí influencie nesse conforto. Alguns casos a pessoa ela tem uma adaptação que ela já é uma coisa crônica, já passou por uma fase que pouco pode ser feito para mudar aquela condição. Mas outros casos respondem, que são a maioria dos casos, na verdade, respondem muito positivamente à terapia manual, trabalho de cadeias, sejam elas chamadas de cadeias musculares ou chamadas de cadeias fisiológicas. Em geral, as adaptações posturais elas acontecem por dois mecanismos. Esses mecanismos eles são ou o balonamento, que acontece muito com quem sofre com intolerância à lactose, né? A barriga ela incha, ganha bastante volume, ou uma retração. E essa retração seria como, por exemplo, uma dor de cólica, né? Que tem aquela ação da pessoa se encolher. Então, uma força seria puxando para o meio e a outra força seria expandindo. Uma vez eu tive um caso bem interessante, estava avaliando a postura de um paciente e eu observei que ele tinha o ombro direito mais caído. E quando a gente percebe que a pessoa tem esse tipo de adaptação, eu posso suspeitar de duas coisas, né? Ou ela tem essa retração para o lado direito, ou ela tem uma expansão para o lado esquerdo. E aí o corpo ele acaba inclinando, né? Eu comecei a fazer avaliação com ele e perguntei sobre como era a questão do fígado, se ele já tinha algum problema no fígado que foi tratado, e aí ele acabou me contando que sim, que ele sofreu com hepatite. Nós acabamos fazendo com ele 5 atendimentos, a postura dele foi alinhada, né? E durante o tratamento dele, o que foi usado foi manobra para bastante liberação ali do tecido, que se chama peritônio, que ele envolve boa parte das vísceras, ele é muito importante para permitir o movimento do diafragma, funcionamento de estômago, fígado, intestino. Então nós fizemos essa liberação na parte direita superior, que seria a parte do fígado em si, e trabalhamos mais também a caixa torácica dele, para ganhar reexpansão, para que ele pudesse reequilibrar naquela altura. E foi um sucesso, foi um tratamento muito bem feito. Esse foi um caso, tem um outro caso de uma criança, cerca de 7 ou 8 anos, estava também com uma alteração postural grande, o ombro bastante torcido para frente, e aí o dela já foi um caso diferente desse paciente, foi, né, a gente deu uma ênfase mais na loja renal, que nós chamamos, né, estrutura do rim, que começa a influenciar esse grupo, esse conjunto que nós chamamos de cadeias, né? Essas cadeias nada mais são do que um conjunto de músculos que dividem origem e inserção muscular. E quando um vai sofrendo influência, ele vai desencadeando essa reação para os demais músculos que estão ali compartilhando o mesmo ponto com ele. E essa tensão ela vai se espalhando. Quando o corpo ele recruta para poder mudar essa postura, aí a gente começa a perceber realmente as adaptações que são feitas ali, né? Basicamente, o tratamento ele é feito liberando essas tensões e posteriormente fazendo um trabalho de ganho de força muscular também com essas pessoas. Mas em geral são coisas tranquilas de serem resolvidas quando nós percebemos aí que
ainda existe uma fase que nós chamamos de fase de elasticidade. Ele não mudou, não alterou ainda a estrutura, não criou uma deformidade no local, então ainda tem como ser trabalhado com isso. E trabalhando, está resolvendo, está de acordo com aquelas 3 leis básicas de ausência de dor, economia de energia e conforto, a pessoa tem o melhor resultado possível. Tá bom, pessoal? Eu peço aí para quem tiver interesse divulgar o vídeo para alguma pessoa que tem essa alteração postural, que já tenha feito outros atendimentos com outras técnicas, como por exemplo RPG, enfim, tem outras aí, não vou citar os nomes, mas de repente a pessoa ela falhou nesse tratamento por não ser levado em conta alguns pontos, né, ou de fato ela já entrou nessa fase de deformidade em si. Ok? Mas espero ter passado essa informação, uma informação legal aí para todo mundo, e um grande abraço.